Bom, gente, essa aula é para explicar de forma bem simples e nos mínimos detalhes como utilizar um manual de raças, tá? Quando eu comecei a fazer as aulas específicas sobre raças, que eram 3 videoaulas sobre cada raça, pesquisando e tudo mais, encontrei diversos quinos da Europa, dos Estados Unidos, onde o foco era a saúde dos cães de raça, né? Principalmente braquicefálicos e tudo mais. E eu me dediquei inteiramente àquilo ali e em trazer aqui para a criação do Brasil, para a sinofilia, a forma como eles atuam lá na criação, né? E esses guias, tá? Esses guidelines, que aqui eu chamei de Manual de Instrução dos Cães de Raça. Inicialmente, as 3 primeiras raças que eu fiz, as videoaulas, que eram o Bulldog francês, American Bully e o Spitz alemão, que são as 3 raças mais criadas no Brasil, foram as 3 raças que eu fiz o manual. Eu achei que seria uma mais simples, né? Mas eu tive que juntar dados de vários locais para ir somando e poder fazer um material de fácil utilização, tá? E aí, tanto o de francês quanto o de American Bully tem essas fichas editáveis. Essas fichas servem para todas as raças, tá? Elas não servem só para as raças em questão. Inclusive aqui nessas fichas editáveis do American Bully tem algumas fichas a mais, vocês vão ver, tá? O que muda só as questões do padrão, medidas e conformação e tudo mais, tá? Agora, para o final do ano, eu não vou fazer mais nenhum manual. Eu vou tirar um descanso, tá? E aí, no ano que vem, conforme as coisas forem andando, eu vou ver como eu vou retomar, quais manuais vão ser feitos, tá? São materiais muito trabalhosos para serem, na verdade, pouco utilizados pelo criador, tá? Eu acabei tendo uma frustração muito grande com os manuais perante a utilização deles, tá? Eu tentei fazer tudo de uma forma bem simples, prática, para realmente aplicar tanto a questão de manejo quanto de melhoramento genético nas raças em questão, tá? Então eu vou explicar como eu utilizei, por exemplo, do American Bully no meu macho, o Ragnar, tá? Olha só. Bom, primeiro é muito importante você tirar fotos do seu animal, tá? Antes das medidas. Então você precisa uma foto em esteio lateral, uma de frente. Aqui ele ficou todo desproporcional, pegou de baixo para cima, tá? De cima, de traseira e de frente, tá? Só a região peitoral. É muito importante essas fotos. Esse animal tá em cima de algo fixo, plano, né? Alguém segurando e você tirar na angulação mais reta possível, vamos dizer assim, para não acontecer que nem aconteceu ali. Além disso, você vai precisar de fotos da cabeça, do crânio, lateral, de cima, de frente e da mordida. Isso daí você vai encaixar na questão da conformação e das medidas morfométricas desse animal, tá? Para saber se ele se encaixa dentro de questões de estrutura. É importante também do animal em questão você buscar através por exemplo, do American Bully e do Bully PDX, né? Ou então desses sites de pedigree ilustrado, a árvore genealógica, tanto para investigar COI, coeficiente de endogamia, quanto para investigar também questão de cores, de tamanho, de medidas, para poder fazer um trabalho de melhoramento genético mais confiável, vamos dizer assim, tá? A primeira ficha faz menção à questão da nutrição. Então, por exemplo, no Ragnar. O Ragnar está pesando 19 quilos, o BCS 4, ele tem em torno de 10 a 11% de gordura e a circunferência torácica dividida pela abdominal, 3,2. Ele está abaixo do peso ideal dele, tá? Então ele tem que ganhar massa muscular. Eu não quero que esse cão, ele é um braquicefálico, eu não quero que ele ganhe gordura, eu quero que ele ganhe massa muscular. O objetivo seria em torno de 22, 23 quilos. Então ele teria que consumir 750 quilocalorias por dia.
Se você buscar lá no manual geral, você vai ver a questão da relação proteína, carboidrato e gordura. Toda vez que a gente precisa de um ganho de peso, eu preciso de pelo menos 60% de proteína com gordura. De 60% a 70% da alimentação tem que ser a base de proteína e gordura de origem animal. Isso você vai conseguir através da ração, fazendo os cálculos, como ensina lá no manual geral. Além disso, você pode adicionar banha de porco, você pode adicionar algum tipo de proteína. Evite sempre alimentos crus. Não se esqueça que são braquicefálicos, a digestão deles é alterada e esse tipo de carne crua, como pescoço de frango, dorso de frango, pode vir contaminação e trazer problemas bem graves, tá? Se ele for consumir só uma ração, por exemplo, a ProPlan, ele teria que consumir de 180 a 200 gramas por dia, para dar 750 calorias, tá? Eu sempre adiciono a banha de porco como extra de caloria para ganho de massa muscular. Nutracêutico e fitoterápico tá lá na apostila de nutrição, para quem faz um módulo prático, tá? E pelo menos 3 vezes por semana, exercício físico. Seja ficar solto no quintal, estimular a correr, estimular a brincar, tá? Esse plano para ganho de peso são 3 meses, tá? Menos que isso, sobrecarregar todo o sistema do animal. É importante sempre fazer um hemograma antes e depois. Eu vou estar fazendo em janeiro um hemograma bioquímico do Ragnar para poder retomar esse protocolo nutricional dele, tá? Vermifugação, eu não atualizei aqui na fichinha, tá tudo em dia. As vacinas ele tomou todas da ERTAP, inclusive vai tomar agora esse mês a de raiva, por causa não sei se vocês sabem, mas aqui no sul teve surto de raiva e tudo mais, então é bom se precaver, tá? Controle de ectoparasita, eles estão com Credelio, né? E ultrassom eu fiz para a questão da avaliação renal. Então, assim, as fichas desse manual do Bully estão mais voltadas para a questão de saúde da raça American Bully, tá? Mas tudo isso dá para se encaixar em questões de saúde de todas as outras, por exemplo, do Spitz, é só pegar lá as tabelinhas que estão lá, tá? Então, por exemplo, o Ragnar. A medida do rim direito 0,6, a medida do rim esquerdo 0,59, diferença mínima. Então, displasia renal por enquanto há 1 ano, tranquilo. Definição córtico-medular, ok. Ureia 16, creatinina 0,59, fósforo 3,8, SDMA 7, tudo dentro dos padrões esperados para um animal adulto. Então, a avaliação renal aos 12 meses está ok, ele recebe nota 0, tá? Quanto mais alta a nota, pior seria a classificação dele nessa questão, tá? Síndrome aérea. A síndrome aérea são vários detalhes a serem avaliados, mas o índice BOAS é o mais importante, tá? O índice BOAS a gente calcula através do grau de protuberância ocular, o estreitamento de narinas e o teste de esforço, que tá tudo explicado no manual geral, tá? E também tem videoaula explicando certinho. O Ragnar recebeu nota 1 na protuberância ocular, 0 no estreitamento de narinas e 1 no teste de esforço. Então, o índice BOAS dele é 4, é um índice excelente, tá? Avaliação ortopédica. Para displasia coxofemoral, nota A. Para displasia de cotovelo, 0. Hemivértebra, 0. E luxação de patela, 2. Então, tem comprometimento de patela. Então, buscar sempre fêmeas que possam melhorar essa característica da patela e manter a questão da displasia coxofemoral, a questão da hemivértebra e a questão da displasia de cotovelo. Avaliação cardiológica. É sempre assim. Primeiro, uma ausculta, onde vai ter graduação de 1 a 6. Se tem alteração 2, 3 de ausculta, ecocardiograma. Se não, somente ausculta. Avaliação aos 12 meses, 3 anos, 5 anos, 7 anos. Há 1 ano, o grau de ausculta dele está 1, então não foi realizado o ecocardiograma, tá? Não se sabe se na linhagem dele tem animais com cardiopatia e filhos ele ainda não teve. A questão da atopia. A questão da atopia é muito importante na raça, tá, gente? É um problema que compromete muito a qualidade de vida dos animais. Eles sofrem muito com coceira. É uma avaliação que você não vai ter gasto nenhum, você vai perder apenas alguns minutos do seu dia fazendo essas avaliações, respondendo perguntas, tá? E aí sempre com sim ou não, tá? O pai dele tem atopia, filhos ele não teve ainda, ele não tem alergia alimentar, mas o pai tem. Ele recebeu nota 4 no questionário de atopia.
tá? Por causa da questão, ele tem otite de malacese, de recorrência e tudo mais. Alergia alimentar e alterações gastrointestinais, ele ainda não apresentou, apesar de ter disfagia. Os testes de DNA não foram feitos nele ainda. A síndrome aérea, eu vou mostrar para vocês como eu avaliei. E aqui são as medidas morfométricas. Simplesmente através de uma fita métrica, esqueci o nome do... Vou colocar a foto para vocês. Faz as medidas em centímetros de todos esses dados, tá? Tem a tabelinha mostrando o local de se medir. E aí, vai se anotando em centímetros todas as medidas aqui, na tabelinha, tá? Isso aqui é a relação para ver a questão de conformação. Depois, você vai fazer o trabalho de estatística. Lá no... Quem faz o curso de melhoramento genético, tem já pronto no Excel. É só jogar os dados e ele te dá tudo pronto. Então, por exemplo, o Ragnar, ele tem 33,5 centímetros de cernelha. A média da família dele, 34, a média do pedigree. O desvio padrão, 2,36, o mínimo de altura, o máximo, aliás, de altura, 43 e o mínimo, 24 centímetros de altura, tá? Então, na árvore genealógica do Ragnar, a gente pode encontrar animais de 24 a 43 centímetros de altura, tá? Mas, além de saber o que ele tem, eu quero saber o que ele pode produzir. Então, a gente calcula o DS, tá? E depois o valor genético. O valor genético já tem lá os valores de herdabilidade das medidas, tudo prontinho. É só colocar nas fórmulas. Então, por exemplo, o Ragnar, ele tem um valor genético para altura de cernelha de menos 0,1. Então, ele tem a possibilidade de reduzir a altura em cernelha dos filhotes dele em 0,1. Quando tiver o da fêmea, dá para se somar, né? Para fazer o valor da progênie, da ninhada. Então, você vai saber até quando vai chegar, quantos centímetros com a média de altura de cernelha dessa ninhada, tá? Isso daqui é uma forma de você trabalhar o fenótipo. É simples, a fórmula está pronta, é só jogar os dados. Não precisa, não se deve fazer inbreeding, consanguinidade para manter esse tipo de característica. Isso é ultrapassado, isso é antiético, devido à questão toda que envolve, principalmente a raça American Bully, sobre consanguinidade. O COI da raça está absurdo. Os pedigrees que a gente encontra nesses sites de busca muitas vezes não são verdadeiros. Então a gente não sabe até que ponto que realmente tem consanguinidade ali naquela linhagem. E toda vez que a gente calcula o COI, a gente precisa de pelo menos 5 gerações. Por exemplo, quando eu vou avaliar a linhagem do Ragnar, só tem um line breeding nessas 5 gerações. Então seria um COI super baixo. E eu não arrisco fazer uma consanguinidade nele. Por todas as questões, apesar de ter pouco comprometimento dos principais problemas de saúde da raça, eu não arrisco porque, infelizmente, a gente não consegue confiar em toda essa questão de COI, principalmente em raças como American Bully e essas raças que estão aí em auge, vamos dizer, tá? Muitos sites já dão pronto os COIs da linhagem, tá? Aí é só adicionar e comparar com o COI da raça. Sempre busque padreadores e matrizes aonde o COI da linhagem desses animais é inferior ao COI da raça. Por quê? O coeficiente de endogamia da raça, ele vai lá nos antepassados, a gente pega esses cálculos internacionais, que muitas vezes eu busquei nos cânions do Reino Unido, nos cânions da Finlândia, que são cânions que têm arquivos, né, de linhagens da raça muito grandes. Tá? No American Bully eu tive bastante dificuldade porque a gente não tem registro desses cânions, tá? Eu consegui através dos sites da AOFA e de algumas clubes da raça espalhados pelo mundo, tá? E aí sempre comparar o COI da linhagem com o COI da raça. Um padreador e uma matriz obrigatoriamente para ficar mais longe possível da depressão endogâmica, ele tem que ter o COI da linhagem de 5 gerações abaixo do COI da raça. Esses dados bem simplesinhos, como taxa de natalidade, número de filhotes por ninhada,
taxa de mortalidade da ninhada e taxa de alterações congênitas, pode parecer bobeira, mas é ele que vai dizer se a depressão endogâmica está gritando ou não dentro do seu plantel. Então, é muito importante anotar qual que é a taxa de natalidade das fêmeas, do seu canil, aliás, em um ano, sempre superior a 70%. Então, 70% das suas fêmeas tem que criar. O número de filhotes por ninhada esperado, por exemplo, de um American Bully, de 4 a 5. Cada raça tem essa média. Taxa de mortalidade do American Bully super alta, 25% dos filhotes vêm a óbito nos primeiros 15 dias. Então, a sua taxa de mortalidade tem que estar abaixo. E a taxa de alterações congênitas é o número, a porcentagem de filhotes que nascem com essas alterações, com defeitos, fenda palatina, lábio leporino. Na raça, o esperado é 8,3 e o seu plantel teria que estar abaixo, tá? Você vai fazer isso tanto do seu plantel de uma forma geral, quanto específico de um reprodutor, para saber a questão da depressão endogâmica. Bom, outra tabelinha que a gente tem aqui é a questão de cores. No manual da raça, tem lá o fenótipo, a fotinha do animal e o genótipo pronto, tá? Lógico que tem alguns detalhes que não teria como colocar todos os fenótipos. Você sempre tem que lembrar de separar a tonalidade e a marcação. Então, marcação, locus K, A, E, S, T. Tonalidade, locus B, D, G, I, C e M. Por exemplo, o Ragnar. O Ragnar, se você olhar, os pelos dele são de felmelanina, né? E a trufa dele é de eumelanina. Ele não tem nenhum bigode de eumelanina, que no caso dele seria lilac, né? Seria o azul e o chocolate ao mesmo tempo. Isso porque ele é exinho. Ele é recessivo no locus Z, que é aquele locus que faz com que todos os pelinhos do corpo sejam de felmelanina e a eumelanina concentrada apenas na trufa, no lábio, na íris. Ah, mas ele tem a pata branca e o peito branco. Vamos lembrar que o branco é falta de pigmento, é o locus S. E se você olhar, ele tem aquela marcação irlandesa, que é da coleira, das patas, tá? Então, no locus S, ele é esse. Exinho. Lembrando que o exinho apaga todo o locus A e K. Então, teoricamente, eu não saberia o que ele é nesses locus. Só que, como vocês viram acima, eu conheço o pai dele. O pai dele é tan, AT. Então, o pai dele é casinho, AT. E o pai dele tem a definição do tan bem marcada. Ele não tem aquela máscara por cima. Então, ele é heterozigoto no locus Z. E como ele só tem uma mancha branca pequena, ele tem um S dominante e um SI. Tá? Com questão à tonalidade, ambos são lilacs, tanto pai quanto filho. Então, recessivo no B e recessivo no D. A felmelanina intermediária, heterozigotos, não são cremes, não são merles, tá? A mãe, eu ainda não montei, que eu peguei a foto dela recente, não terminei de montar o genótipo dela e vou montar, tá? E aí, tem as tabelinhas para os cruzamentos. Então, quando eu quiser cruzar ele com uma fêmea tal, eu vou montar o genótipo dela, vou colocar aqui, seja em forma online, no computador, seja impresso, tá? Eu vou até mostrar como eu fiz impresso. E aí, os quadradinhos de Punnett e as possibilidades. O que pode sair em cada locus, tá? Depois disso, comparar todas as possibilidades de marcação, todas as possibilidades de tonalidade. Bom, algumas fichinhas a mais. Ficha reprodutiva de fêmea, então, como que foi o cio, como foi a citologia vaginal, acompanhamento, as datas, se puder tirar uma fotinha e encaixar, fica legal para você saber como é o cio dessa fêmea. Então, ó, primeiro cio foi data tal, a citologia aconteceu de tal jeito, foi tantos dias de proestro, tantos dias de estro, tantos dias de diestro, a dosagem de progesterona foi assim, os sinais de comportamento foram tais dias desse jeito, a data de inseminação ou monta. Dessa forma, você já tem um padrão do cio dessa fêmea, e aí para os próximos cios vai ficar mais fácil de você acompanhar. Toda vez que fizer hemograma bioquímico, lembrando que para gestante, antes e durante a gestação é muito importante, anotar aqui as principais alterações, ultrassom, data e resultado, e PCR de Bruxelas no cio, principalmente o primeiro cio é muito importante, se na região for importante, leishmania, tá? O macho, a mesma coisa. Quando começou a produzir esperma, como foram as avaliações espermáticas, se fez espermograma completo, quais são os sinais comportamentais dele, quais inseminações ele já fez, PCR de Bruxelas, de leishmania, os exames, tudo anotado nas fichinhas, tá? Ficha de ninhada,
todos os dados da ninhada, se foi cesárea, se foi parto normal, como que é o comportamento da mãe, produção de leite, se os neonatos tiveram algum problema, se teve morte neonatal, como foi o puerpério dessa mãe, tá? E aí, filhote por filhote, né? Então, filhote 1, coloca o gráfico de crescimento, como que foi a saúde desse filhote até a entrega, pós-entrega se teve problema, se foi para PET, para reprodução, algumas medidas morfométricas desse filhote na entrega e se puder fazer acompanhamento, tá? E quais foram os resultados desse animal depois de adulto, se você conseguir, com questão à saúde da raça, tá? Então, por exemplo, síndrome aérea, qual foi o índice Boas desse animal, né? Desse jeito, você vai conseguir fazer o teste de progênito, seus padreadores das suas matrizes, simplesmente coletando esses dados com as pessoas que adquiriram filhotes seus. Coloquei fichas para anotações médicas, alguma coisa a mais, tá? E aí, a gente vem as tabelinhas para preencher e comparar, tá? Toda vez que vai fazer uma seleção, a gente não pode esquecer. Anoto os dados da fêmea e aí vou comparar quais machos teriam de possibilidade para saber o que vai melhorar e o que vai piorar. Questão de COI, consanguinidade, muito importante. Avalie o COI da linhagem da fêmea, dos machos, né? Número de cruzamentos em breeding, line breeding, na linhagem de pelo menos 5 gerações. Tá? O melhor cruzamento, o melhor acasalamento é sempre aquele onde a gente tem um COI de linhagem inferior ao da raça e o menor número possível de line breeding e inbreeding. E aí você vai pontuar o melhor macho de acordo com esse resultado. Além disso, não se esqueça de sempre anotar os dados do seu canil. No ano anterior, quais fêmeas conseguiram gerar ou não? Foi através de inseminação, monta, né? Foi avaliado o macho? Quantas ninhadas você teve? Quantas fêmeas tiveram 2 crias no mesmo ano? Ou quantas tiveram uma só? Qual o número total de filhote que nasceu? Quais nasceram mortos? Quais vieram a óbito nos primeiros 15, 30 dias de vida? Né? Quantos com deformidade, com malformação? Isso tudo é muito importante. A gente tem uma anotação semestral ou anual para ter controle de depressão endogâmica no canil. Tá? A tabelinha das medidas morfométricas, muitas fotos são de bulldog, são de outras raças, mas não importa. O que importa aqui é o local onde você vai medir. Por exemplo, comprimento do focinho, da ponta do nariz até o stop. O crânio, do stop até o ossinho do occipital, né, que é aquele ossinho sobressalente no crânio do animal. A largura do crânio, de uma bochecha a outra, bem na basinha do nariz. Circunferência do pescoço, circunferência do tórax, circunferência abdominal. São medidas que você vai fazer com uma fita métrica. Em questão de 30 minutos você faz todas as medidas. Não tem custo praticamente nenhum. É de uma fita métrica. Alguns minutos que você vai perder. É importante sempre fazer no animal adulto, acima de 1 ano, 1 ano e meio, tá? Mas pode fazer nos filhotes para acompanhamento também. Essas medidas em braquicefálicos são mais do que essenciais ainda para a questão do índice Boas. Mas em todas as raças é muito importante para fazer o trabalho de estrutura sem aquele velho desculpa do inbreeding e da consanguinidade, tá? A questão oftálmica é muito importante também dos braquicefálicos, por causa da síndrome oftalmológica, tá? Então, largura da pálpebra, distância dos olhos. Aí, altura de cernilha. Não se esqueça que o animal tem que estar em stay, numa posição ereta, tá? Não pode estar com a traseira abaixada, nada disso. O comprimento do animal. Então, você sempre vai medir da ponta do tórax até a base da cauda. Esse é o comprimento dele, tá? Aí, altura do tórax, então da base do tórax até o mesmo ponto da cernilha. O comprimento do externo, que é uma medida muito importante para a síndrome aérea. Então, você vai pegar a base do externo até o finalzinho ali do tórax, tá? Esse é o comprimento do externo. Comprimento mandibular. De lado, você vai medir a base do queixo até aquele ossinho proeminente que tem aqui no fim da mandíbula desse animal. Esse é o comprimento mandibular. A largura mandibular, então, se aqui é a medida da largura do crânio, de uma, vamos dizer, não seria da bochecha, né? Mas um pouco mais para baixo seria a largura da mandíbula, tá? Eu sempre meço por baixo. Então, se você pegar a parte de baixo do queixo do animal, você vai sentir dois ossinhos terminando ali a mandíbula. De um lado ao outro seria a largura da mandíbula. Eu sempre meço ali. A altura do crânio, da base aqui novamente até em cima do crânio. Largura do peito. Então, você vai olhar esse animal de frente, você vai pegar as 2 extremidades dos ombros, né? E vai medir essa largura do peito.
Distância entre patas dianteira, o animal novamente em stay, você vai pegar a parte interna da pata. De um ponto a outro é a distância entre as patas dianteiras. E a altura da base da pata até a altura do tórax desse animal. O fêmur, você vai pegar dessa basezinha aqui da patinha dele até o final desse ossinho aqui. Isso é o comprimento do fêmur. Isso é uma medida muito importante para porcentagem de gordura e diversas outras coisas de estrutura, tá? Altura de cernilha, né? Até a base aqui. E aí vamos começar as relações. Então, relacionar uma medida a outra para saber se esse animal está dentro do padrão. E aí é muito específico de raça. Por exemplo, na American Bully, eles pedem que a altura e a largura das patas dianteiras sejam muito próximas, que formem como se fosse um quadrado, tá? Então, por exemplo, o do Ragnar deu 17 e 18. Razoável, deu até próximo. O comprimento do antebraço e do húmero depende se são animais do porte que eles chamam de clássico ou standard. Do Ragnar deu muito próximo, tá? Deu 15 e 16. Adequado para o padrão do tamanho dele. Aí, a relação da altura de cernilha, você vai dividir a altura de cernilha com o comprimento do corpo. Quanto mais próximo de um, mais quadrado é esse animal. Que é, por exemplo, no American Bully o que se pede. O Ragnar é um animal alongado, ele é um animal comprido, tanto que deu 0,85. Então, a gente tem que procurar fêmeas mais curtas para poder melhorar essa característica. Outro dado importante é a largura dos ombros e largura dos quadris. Então, você vai medir de cima, de um ponto a outro do ombro e do quadril, tá? Essa flecha é um pouquinho mais para baixo aqui. Quando você dividir o ombro pelo quadril, sempre tem que dar entre 1 e 1,3. Isso significa que esse animal tem um equilíbrio tanto de questão muscular quanto questão óssea. Do Ragnar deu 1,04. Então, a gente ainda tem essa questão de equilíbrio de estrutura. Outra parte muito importante para equilíbrio de toda a estrutura, lembra que a gente nunca pode ter exageros, que infelizmente na raça é desejado, mas a gente não pode devido à conformação e saúde desse animal, é a questão do tamanho da cabeça e do corpo desse animal. Principalmente na raça American Bully, se deseja esses animais muito extremados, onde o corpo é muito pequeno e a cabeça é gigantesca. Isso altera toda a questão de pescoço, de coluna desses animais. Isso prejudica a saúde deles. Então, essa relação é muito importante. Faz a largura da cabeça, divide-se pela largura do tórax. O ideal é que a largura da cabeça seja igual a 0,65 vezes a largura do tórax. Então, por exemplo, do Ragnar deu 16,25 para 12. Então, ainda está desproporcional. Ele precisa, na verdade, ganhar massa muscular. Tá? Quando o animal desenvolve o tecido muscular, essa relação modifica. Tá? Mas tome cuidado com animais que têm a cabeça muito grande e o peito desproporcional. Outra coisa importante, largura da mandíbula, ela sempre tem que ser maior que a largura do crânio. E isso o Ragnar não tem. A largura do crânio dele é maior que a largura da mandíbula. Então, isso é uma característica de feição da raça, que é muito desejada e que se pode aprimorar nos cruzamentos. Outra questão importante é o comprimento do externo e a altura do tórax. Isso é importante para formato de tórax e respiração. Quando a gente fala de síndrome aérea, a gente não fala só de nariz, de focinho chato. A gente fala de formato de tórax e capacidade respiratória desse tórax. E essas duas medidas são muito importantes. O ideal é que seja igual ou menor do que 1, quando a gente divide a altura do tórax pelo comprimento do externo. Do Ragnar deu 1,3. Então, a gente sempre tem que buscar fêmeas onde essa medida seja menor do que a dele, para melhorar essa característica. A cintura relativa é quando a gente divide a cintura do tórax pela cintura abdominal. Isso nos diz principalmente se o animal está obeso. Tá? Sempre menor do que 1,2. Isso indica que a cintura está mais afunilada e o tórax mais largo e o animal está num peso ideal. Do Ragnar deu 1,16. Outra medida importante para a obesidade é a relação da cintura do pescoço com a cintura do peito. Sempre tem que ser menor do que 0,7. Divide a cintura do pescoço pela cintura do tórax. Do Ragnar deu 0,7. Você vê, ele tá um animal que está abaixo do peso, tem que ganhar massa muscular, mas essas medidas estão muito próximas. Muitos American Bullies que são chamados de estrutura, que tem estrutura, eles têm
gordura, eles têm tecido adiposo. E essas medidas são totalmente alteradas. Então é muito importante que se cuide dessas medidas e que se faça e que se cuide dessa questão de obesidade na raça. Formato dos olhos, sempre comparando. Se vocês olharem, o Ragnar ele tem os olhos muito distantes do que é o esperado para a raça, tá? Então buscar fêmeas onde essa distância dos dois olhos seja menor. E o formato do olho é um formato amendoado, não é um formato até esbugalhado, né? Que o olho salta para fora. Mas ele está distante, então melhorar essa característica do formato dos olhos. Outra medida importante é a largura do crânio e a largura do focinho. Essa relação é muito importante. A largura do focinho ela é igual a 70% da largura do crânio. Isso traz equilíbrio para o formato do crânio. Ajuda tanto na questão da braquicefalia, quanto na questão de toda a conformação e estrutura. Então, por exemplo, o Ragnar, ele deu 12 para 8,4. Então, a gente tem que melhorar essa relação. O focinho dele, na verdade, está fino, tá? A razão crânio-facial, a gente vê de duas formas. Tanto dividindo o comprimento do focinho pelo comprimento craniano, que é o CFR, que é importantíssimo para o índice Boas. Por exemplo, sempre tem que ser abaixo de 0,5. Do Ragnar deu 0,4. Isso é excelente para síndrome aérea. Mas a gente também avalia perante o padrão da raça, que pede que o comprimento do focinho seja 75% do comprimento da cabeça. Do Ragnar não deu esse equilíbrio, tá? Então, isso pode ser melhorado, mas sempre com cautela para não piorar a síndrome aérea. O índice craniano também é importante para toda a estrutura da cabeça desse animal, fechamento de fontanela, nanismo, né, que tem no manual explicado bem certinho. Então, se faz comprimento do crânio, largura do crânio. Normalmente, a largura do crânio é 0,8 vezes o comprimento do crânio. Então, se vocês olharem do Ragnar também deu díspar. Então, a gente também tem que melhorar essa característica, buscando fêmeas que tenham essa característica de uma forma mais próxima, tá? Dessa fórmula, dessa conta. O Ragnar é prognata, como está nas fotos iniciais dele. Tá? Na raça não é desejado. Como melhorar o prognatismo? Através de duas medidas. A mordida o comprimento da mandíbula dividido pela largura da mandíbula sempre tem que ser menor do que 1,2. Do Ragnar deu 1,4. Então, buscar fêmeas onde essa relação seja menor. E a segunda medida é o comprimento da maxila dividido pela altura do crânio. Sempre o mais próximo possível de 1. O Ragnar deu 1,59. Então, buscar fêmeas onde essa característica seja menor, para melhorar essa característica. Na raça, eles também pedem que o focinho tenha um ângulo de 90 graus no stop. Ele possui essa angulação. Então, buscar fêmeas que tenham essa característica para manutenção. E essa questão das bochechas, né, é muito importante na feição da raça. Tá? Elas têm que ser proeminentes, marcadas. O Ragnar, apesar de ter essa marcação, é pouco definida. Então, buscar sempre fêmeas que tenham a melhorar essa característica. A mandíbula, ela deve ser forte e paralela ao focinho, tá? Então, a mandíbula tem que ser paralela a toda a questão da estrutura do crânio dele. E essa também é uma característica que precisa ser melhorada, né, no Ragnar. Eles pedem que o corpo seja mais amplo no ombro e estreite além das costelas, que tem esse afunilamento depois dos ombros, tá? O Ragnar possui. O peito em barril, tá? Que é esse peito um pouco mais largo. E essa questão de conformação é muito importante. A base do tórax tem que ser na altura dos cotovelos, tá? Isso traz equilíbrio para a estrutura do animal. O Ragnar também tem. Um dos defeitos de estrutura dele é essa questão da coluna, né? Então, se vocês olharem, o dorso dele é um pouco selado e o abdômen dele também não é reto. Então, buscar fêmeas com essa característica. Mas o pescoço dele é adequado, que é muito difícil na raça. Então, na foto lateral, você vai traçar uma linha da base do pescoço e ela tem que passar em cima da coluna. Se ela passa no meio das costas, o pescoço é curto e largo. E tem que melhorar por causa de questão de coluna, que é muito importante. Tá? Então, a questão do pescoço dele é adequada a tentar manter com os cruzamentos. A angulação do joelho dele é péssima, né? Então, lateral, a gente traça essa linha e ela tem que vir na ponta dos pezinhos. Você pode ver que a dele vem no meio. Tanto que a questão do joelho dele é bem comprometida. Outra questão são os jarretes dele. Ele não queria posicionar, né? Ele não é acostumado a ficar em cima de mesa, mas os jarretes dele são de vaca, são virados para
para dentro, tá? E ele não tem um jarrete adequado. A cauda dele é um pouquinho curta do que eu gostaria, mas não chega a ser torcida e nem ter nó, tá? Bom, então sabendo de tudo que eu preciso melhorar ou manter no meu animal, eu vou fazer os cálculos de estatística e saber, através dos cruzamentos, das possíveis fêmeas que acasalarem com ele, o que vai mudar, o que vai ter de possibilidade nessas ninhadas. Tá? Aí, as outras tabelas, por exemplo, o teste do esforço, né? Então, avaliação respiratória antes e depois de 6 minutos de caminhada. Ele teve grau 1 da síndrome aérea, tá? Um ronco leve, nasal moderado, não chega a ter estertor, nenhuma alteração respiratória. Então, ele é classificado como 1 na avaliação respiratória. É muito importante, lá na apostila geral, tem os links que levam para você aprender a identificar estertor, as alterações respiratórias, tá? Então, ele tem grau 1 no teste de esforço respiratório. As narinas dele são muito abertas, não tem estenose de narina, então a nota é 0. E quando faz aquela avaliação de semáforo, né, eu já deixei tudo anotado. Então, os sons respiratórios são adequados, a estenose de narina é mínima, a relação crânio-focinho é 0,41, então é menor do que 0,5, é o ideal, né? Fica no amarelo, na verdade. A dobra nasal está dentro dos limites esperados para a raça. Você não vê esclera no olho dele, você não vê a parte branca do olho dele se você vê as fotos dele de frente. As pálpebras se fecham corretamente e o BCS dele está adequado, tá? O teste de tolerância a exercício adequado e a circunferência do peito e do pescoço também abaixo da nota esperada. Aí você vai anotando e vai colocando as colorações para poder buscar acasalamentos que melhorem. Então, por exemplo, vamos supor que ele fosse grau 2 e 3 na respiração. Eu ia procurar uma fêmea que fosse grau 0 ou 1. Então, sempre buscar fêmeas com características opostas, tá? Para melhorar essas características. Uma das coisas que me preocupou nele foi a questão da largura da pálpebra. Então, a largura da pálpebra dele é acima do ideal. Se fosse um animal que tivesse esclera exposta, tivesse o olho, aquele globo ocular mais proeminente, isso é preocupante, tá? Que leva a tantas lesões de úlcera e problemas oftálmicos bem graves. As pálpebras dele são fechadas completamente e a prega nasal dele é muito discreta, tá? Então, nota 0. Lembra que o extremo de conformação desse excesso de prega, dessa face toda cheia de pele, leva a diversos problemas, tanto entrópio, ectrópio, úlceras recorrentes, alterações respiratórias, dermatites. Então, nada disso é genético, mas o excesso de pele é genético. E você pode melhorar através de seleção de acasalamento, usando animais que não tenham esse excesso de pele na face. Lá fora, a gente está tentando, os canines estão tentando buscar diminuir exageros. Por que na raça ainda se insiste em aumentar os exageros para prejudicar a saúde dos animais? Isso prejudica a qualidade de vida deles. Eles têm dor, a úlcera de córnea dói, ela é recorrente, eles perdem a visão muito cedo. O entrópio muitas vezes precisa de cirurgias dolorosas. Então a gente tem que pensar sempre na saúde e qualidade de vida dos cães que a gente está produzindo. A questão da esclera também é importante, porque é a questão do fechamento total da pálpebra, úlceras de córnea recorrente, tá? O Ragnar fica entre 0 e 1. Mas, se você olhar bem ele de frente, não aparece praticamente nada de branco. A esclera é a parte branca do olho. Então, você tira uma foto de frente do animal e olha se aparece pouco, médio ou muito essa parte branca. E aí você dá a nota, tá? A avaliação de tímia é uma avaliação que oftalmologistas fazem para ver produção de lágrima. Animais que têm excesso de pele, que têm entrópio, têm alteração da produção de lágrima, o olho fica seco, que também predispõe esses problemas como úlcera de córnea. A dobra nasal, tá? Se ela é presente e se ela causa inflamação ou não. Se tem pelos, né, que voltam para dentro, que é o entrópio, ectrópio, e se a córnea é pigmentada. Úlceras de córnea, se já ocorreram, se são recorrentes ou não. E aí você tem a avaliação do semáforo da questão oftálmica dos braquicefálicos. Toda a questão oftalmológica compromete muito a qualidade de vida desses animais. São processos dolorosos, de difícil cicatrização, que a gente tem que cuidar através desses exageros de conformação. É muito importante se o criador tem responsabilidade, tem ética e pensa na saúde dos animais que ele está produzindo.
E aí, o índice Boas, né? A gente calcula como naquela tabelinha anterior. E o índice Boas dos filhotes. Você vai pegar o índice Boas do pai, da mãe e dividir por 2. Se tiver menos que 20, é um cruzamento adequado. De 20 a 25, pense bem. Faça a avaliação semáforo, veja o que bate e o que não bate nesse casal. Será que vale a pena? Porque a questão respiratória é muito importante. Além de levar a comprometimento de qualidade de vida, a chance desses animais terem crise de hipertermia, necessitarem de cirurgias e outras intervenções é muito grande. Então, não vale a pena arriscar. Maior que 25, nem pensar. Bom, por exemplo, o Ragnar. O teste de esforço físico 1, né, a classificação 1, estenose de narina 0, a razão crânio-facial 0, o índice de crânio 1, cintura do pescoço 0, altura e comprimento de tórax 0 e avaliação do semáforo 0. O índice Boas dele é 4, a pontuação total é 7. No caso, se fosse fazer um acasalamento, estudar, eu veria a nota da fêmea e a nota de outros machos para saber qual seria a melhor combinação para reduzir esses sinais da síndrome aérea, que é muito importante. A questão oftalmológica, a gente vê fissura palpebral, dobra nasal, exposição de esclera, a avaliação de semáforo, né? E se teve algum problema específico oftálmico. Tá? O Ragnar, 3.1 de fissura, 0 de dobra, 0 de esclera, 3 no semáforo. A pontuação total, 6. E aí, a mesma coisa comparando machos e fêmeas. Uma das questões importantes em muitas raças também é a questão dermatológica e de atopia. Atopia hereditária. Ela é uma questão que vários genes determinam essas alterações. Esses animais têm um comprometimento de qualidade de vida muito grande, principalmente devido à coceira que eles sentem. Problemas de pele recorrente, piodermite recorrente, infecção, fungo recorrente. A atopia, ela é a base desses problemas que vêm e voltam na pele desses animais. Tá? Para você saber se o animal é atópico ou não, são questionários bem simples, onde você vai avaliar tanto a intensidade quanto a frequência de alguns problemas. Então, coceira, condições de pele como infecções, infecções de ouvido, alterações gastrointestinais também fazem parte dessa síndrome. Onde estão essas coceiras, né? Não se esqueça que a atopia ela é comum após os 3 anos de idade. Antes disso, os sinais, se existem, são muito discretos. Então, a gente faz a avaliação 1 ano e repete aos 3 anos no mínimo. O Ragnar já tem otite de recorrência por malacésia e coceira nos ouvidos. Então, a nota dele é 3. Além disso, esse questionário tem mais algumas perguntas específicas, onde você vai anotando com X e soma o valor final desse animal. Então, o Ragnar, ele teve nota 4 na tabela. Ele tem problemas recorrentes por causa da questão da otite. Na árvore genealógica, ele tem. O pai dele é atópico. Não muito grave, mas é atópico. A mãe dele eu não sei. Ele não teve filhotes ainda, né? E o pai dele também tem questão de alergia alimentar. Então, a pontuação dele é 4. Além disso, é muito importante a avaliação cardiológica, nos Spitz, no American Bully a gente faz, no Bulldog francês também. Lembrando que a gente faz ausculta, nota 1 a 2, não faz eco. Nota acima de 3, faz ecocardiograma. O Ragnar deu nota 1 na ausculta há 1 ano, então não foi feito ecocardiograma. Displasia coxofemoral A, displasia de cotovelo 0, hemivértebra 0, luxação de patela 2. Procurar fêmeas para melhorar essa característica. A questão renal, como já tinha sido dito anteriormente. Teste de DNA não foi feito ainda. E aí você vai colocar tudo nessa tabela para saber quais as possibilidades que vão melhorar toda a questão de saúde, de exagero de conformação e trazer mais saúde para esses animais. E, para concluir todo o manual, tem a questão de cores. Então, no manual tem os fenótipos e aí o genótipo já prontinho. É só colocar nas tabelas, preenchendo as tabelinhas e fazendo os quadrados, tá? E aí você vai saber as possibilidades de cores de genótipo que esse animal traria. Depois, transformar de novo em fenótipo, novamente separado, tonalidade e marcação. E aí, nessa tabelinha, você vai comparar o que sai de tonalidade e o que sai de marcação, tá? Além disso, coloquei outras fichas, como fichas de filhote, crescimento de filhote até os 15 dias, avaliação da cesárea, como foi a questão de cesárea de fêmeas,
né? Avaliação Apgar desses filhotes, toda a questão reprodutiva. E essa é o manual de fichas do American Bully, que pode ser aplicado em outras raças também, tá? Nos manuais específicos de raças, tem mais detalhes. Notas específicas, valores específicos, quando tem EBV de certos problemas, né? Para você poder ir aplicando nessas tabelas. Mas o manual de fichas, tanto do Bulldog quanto do American Bully, você consegue aplicar em qualquer raça. O importante é sempre priorizar a questão de saúde e fazer a seleção dos acasalamentos, buscando melhorar as características de cada padreador e de cada matriz, tá? A avaliação, os dados são muito importantes e vão fazer a diferença para a questão da raça, tanto do seu plantel, quanto a questão da raça a um trabalho mais amplo, se um dia for possível, né? Que eu não sei se eu chego a acreditar muito nesse trabalho. Infelizmente, poucos criadores interessados em realmente melhorar a saúde, não só do American Bully, mas de todas as raças, os Spitz e etc. Infelizmente, a mentalidade da sinofilia, da criação, é muito atrasada aqui no Brasil. Muitas coisas têm custo elevado, mas eu tentei trazer nos manuais tudo de uma forma simplificada para diminuir tanto a questão de despesa, quanto o trabalho mesmo, né? De aplicação de tudo isso. Hoje, se você for fazer a avaliação dos principais 3 problemas de cada raça, você vai gastar em torno de 400 a 500 reais por matriz e padreador. Não é um valor altíssimo. Não existe essa história de que o animal não tem sintoma, o filhote nunca teve problema. A maior parte desses problemas citados nessas raças são silenciosos, não tem sinal clínico. Displasia renal, colapso de traqueia, avaliação cardiológica. O animal não tem sintomatologia, ele não tem sinal clínico e os filhotes só vão apresentar sinal clínico ou quando adultos ou quando apresentam a forma muito grave da doença. Então não existe essa de eu nunca tive problema. Essas avaliações lá fora são obrigatórias. E aqui deveria ser responsabilidade de cada um, já que qualquer uma das entidades de sinofilia não as tornou obrigatória. São avaliações simples. São avaliações que têm custo, mas não são custos altíssimos. Então, por que não fazer? Não estamos falando em tirar animais de reprodução e selecionar acasalamentos para melhorar as características. Ah, mas não vai melhorar. Você já tentou? Por que não tentar? Então, é só uma questão do primeiro passo. É uma questão do fazer, de pensar realmente na saúde e na qualidade de vida desses animais. Você muitas vezes não sabe os problemas que eles apresentam, porque eles não estão mais sobre o seu convívio, sobre o seu contato, e você nem sabe o que está acontecendo com esses animais. Mas muitas vezes no consultório a gente acompanha problemas bem sérios, hereditários, congênitos, que poderiam ter sido ou ter uma gravidade menor ou não ter acontecido naqueles filhotes. Então pare e pensa. Será que é tão difícil assim? Simplesmente pegar esse material, imprimir, como eu fiz aqui. Já que eu tenho dificuldade de mexer no computador. E fazer como se fosse um álbum de figurinhas. E ir preenchendo os dados, colando as fotos, preenchendo as cores que vocês tanto querem, genética de cores, né? Para saber as possibilidades de acasalamento, coeficiente de endogamia, as medidas para fazer os cálculos, que a fórmula está toda pronta para vocês. Será que realmente vai ser tão custoso, tão difícil para um benefício tão grande para a qualidade e saúde desses animais? Muitas vezes a gente tem que pôr a cabeça no travesseiro e pensar aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Infelizmente, a criação de cães, ela foca muito em estética e deixa de lado questões importantes para a saúde desses animais. Eu já publiquei, acho que umas 2 vezes, não sei se vocês viram, mas no Reino Unido vai ser proibida a criação de bulldog francês, por causa de toda a questão de síndrome aérea, bulldog francês e bulldog inglês. Aqui no Brasil a gente sabe que é um país sem lei, vamos dizer, principalmente com relação à criação. Mas mesmo assim, eles têm motivo. Então, vamos pensar aos poucos, aplicando ponto a ponto. Eu tenho certeza que dentro de 1 a 2 anos, o resultado vai ser muito visível. E você vai fazer a diferença, porque
menos de 1% dos criadores fazem esse tipo de trabalho. Bom, um manual específico tem os 3, Bulldog francês, American Bully, Spitz alemão. O manual geral, ele traz muito uma questão de todos os controles, né? Tanto de problemas articulares, problemas oftálmicos, porque cada raça tem a sua particularidade, vamos dizer assim, tá? Então, o manual geral, ele traz tudo. Ele é um guia. Todo manual específico vai com o manual geral e você tem que usar ele como base, né? Quando não tiver alguma dúvida sobre classificação, sobre problemas hereditários, sobre fichas, tem tudo aqui, tá? E as fichas editáveis tem do Bulldog francês e do American Bully, uma complementa a outra. E o que faltar do Spitz é só encaixando as tabelinhas que já tem no manual do Spitz, certo? Eu espero que tenha tornado mais fácil a utilização do manual para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Esse final de ano não vou estar mais gravando a aula, né, nem fazendo os manuais. Ano que vem, conforme a rotina for caminhando, a gente vai conversando e vendo como a gente vai aprimorando tudo isso. Mas dediquem-se esse tempo a tentar utilizar realmente de coração e melhorar um pouquinho a saúde da raça que vocês trabalham. Certo? Um abraço e até a próxima.